Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 30, para vocês aí do sexto ano. Então, pessoal, o futebol de salão, ou também conhecido como futsal, é um dos esportes mais jogados do Brasil, se não for o mais jogado, né? Sabe por quê, gente? Porque pensando bem, né? É mais fácil a gente encontrar o espaço para construir uma quadra do que para construir um campo de futebol, né? Que requer um bom terreno. Bem, principalmente nas grandes cidades, onde o metro quadrado é disputado a preço de ouro. Bem, gente, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a origem desse esporte, a sua regulamentação e o nascimento das instituições que o regem atualmente. Sobre os primórdios do futsal, né? Nós vemos aqui um pessoal jogando antigamente, né? Bem, fazendo as pesquisas para essa aula, né? Nós vimos que existem duas versões sobre o surgimento do futsal, ou futebol de salão. Há uma versão em que o futebol de salão começou a ser jogado, né? Tenha começado a ser jogado por volta de 1940 por frequentadores da Associação Cristã de Moços em São Paulo. Bem, havia, né, uma grande dificuldade em encontrar campos de futebol livres para poderem jogar, então eles acabaram, né, começaram a jogar as suas peladas, as suas jogadas, né, nas quadras de basquete e de hóquei. No início, jogavam-se com 5, 6 ou até 7 jogadores em cada equipe, mas logo definiu-se o número de 5 jogadores para cada equipe. As bolas usadas antigamente, né, elas eram enchidas com serragem crina vegetal ou de cortiça granulada, mas elas apresentavam o problema de saltarem muito e frequentemente elas saíam da quadra de jogo. Então, eles tiveram seu tamanho diminuído e o seu peso aumentado. Por esse fato, o futebol de salão ele foi chamado de esporte da bola pesada. Olha, aqui a gente tem uma capa de um vídeo documentário, né? Esportes que a bola pesada contou. Tá? Então, foi um exemplo que eu peguei como um fato histórico, né? Mas, porém, a versão comum, a versão mais popular, a versão aceita da criação do futebol, né, foi tida como a mais provável é que ele tenha sido inventado, que ele foi inventado, na verdade, em 1934, da também Associação Cristã de Moços, só que do Uruguai, em Montevidéu, lá bem para o sul, depois do Rio Grande do Sul, né, lá embaixo do Brasil. Bem, gente, no Uruguai e foi criado pelo professor Juan Carlos Seriani, que ele chamou esse novo esporte de indoor football. E aqui a foto do criador do futebol também, muito conhecido, muito famoso. Bem, gente, as primeiras entidades oficiais, né? Então, Habib Maputz foi o professor da Associação Cristã de Moços de São Paulo. E no início dos anos 50, já há um bom tempo, né, 10 anos depois ou 16 anos depois da criação no Uruguai, ele participou da elaboração das normas para a prática de várias modalidades esportivas, sendo uma delas esse novo esporte que nascia nas quadras, né, o futsal. Bem, gente, esse mesmo salonista é como nós chamamos um jogador de futebol de salão, ele fundou a primeira Liga de Futebol de Salão, a Liga de Futebol de Salão da Associação Cristã de Moços. Mais tarde, o professor se tornou o primeiro presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão. E aqui também uma pesquisa, né, com a foto desse personagem. Em 28 de junho, ou de julho de 1954, foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão. E ela é a atual Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. A primeira federação estadual do Brasil. Sendo M. de Moraes seu primeiro presidente.
Nesse mesmo ano foi fundada a Federação Mineira de Futebol de Salão. Em 1955, daí foi fundada a Federação Paulista de Futebol de Salão. O que se viu a partir de então foi o desencadeamento de origem de diversas federações estaduais por todo o Brasil. Ou seja, o futebol, o futsal, foi se tornando popular, foi se popularizando. E aqui nós vemos um logotipo, um emblema de uma dessas federações, provavelmente da Federação Paulista. Bem, os esportes eles nascem, e eles vão criando-se as primeiras regras, vão evoluindo. Então vamos conversar agora sobre as primeiras regras do futebol, que foram publicadas e editadas em 1956. As normas foram feitas por Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes, em São Paulo. Juan Carlos Siriani e Habib Mahfouz, professores da ACM, são considerados, então, os pais do futebol de salão. Em 5 de fevereiro de 1957, o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, Silvio Pacheco, criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão. Então, para conciliar, lógico, nas divergências e dirigir os destinos do futebol de salão no Brasil. Então, como nós notamos em diversas aulas, quando algum esporte é criado, então ele começa a se popularizar, o pessoal começa a gostar de jogar, começam a praticar mais. E aí, com muita gente jogando de vários cantos do Brasil, eles precisam padronizar alguma regra para todo mundo jogar da mesma forma. Pessoal? Então essa é uma tendência de todos os esportes e não foi diferente com o futebol de salão. Então, sobre o futsal no Brasil. Em 15 de junho de 1979, foi realizada a Assembleia Geral Brasileira de Futebol de Salão, tendo sido eleito para o período entre 1980 a 1983 como presidente Aécio de Borba Vasconcelos. O desenvolvimento do futsal pelo mundo. Em 14 de setembro de 1969, em Assunção, no Paraguai, com a presença de João Avelange, presidente da CBD, Luiz Maria Zubizarreta, presidente da Federação Paraguaia de Futebol, e Carlos Bustamante Arzua, presidente da Associação Uruguaia de Futebol. Foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão. Em 25 de julho de 1971, aí foi fundada a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA. O seu primeiro presidente do Conselho Executivo foi João Avelange, que comandou de 1971 a 1975. Mas devido a seus compromissos com o futebol, tanto da CBD como da FIFA, quem realmente dirigiu a FIFUSA nesse período foi o secretário-geral Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes. Em 1980, é realizado o primeiro Pan-Americano de Futebol de Salão, no México, com a participação do Brasil, México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Estados Unidos. Competição vencida pelo Brasil. Então, pessoal, nós não vemos Canadá, nós não vemos vários países sul-americanos, principalmente muitos países da América Central, somente o México, Mas mesmo assim já podemos ver uma tendência do esporte se espalhando um pouquinho mais pelo mundo. Em 1982, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, é realizado o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão, com a participação do Brasil, Argentina, Costa Rica, Tchecoslováquia, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Itália, México, Holanda e Japão. O Brasil venceu a final do Paraguai por 1-0 com um gol de Jackson, do jogador Jackson. Foram campeões desse Mundial Pança, Barata, Beto, Valmir, Paulo César, Paulinho, Rosas, Leonel Branquinho, Kaká, Paulo Bonfim, Jackson, Jorginho, Douglas, Carlos Alberto, Miral, e eles foram treinados por César Vieira.
E aqui a foto desse pessoal aqui também, dessa delegação, né, de uma parte dela, né? Em setembro de 1988, a FIFA passa a comandar internacionalmente o esporte. Em 1990, o Brasil passa a adotar as novas regras do jogo, né, e elas foram emanadas pela FIFA, tendo sempre como objetivos principais espraiar e desenvolver o futsal, desporto de criação nacional, no mundo e levar a modalidade a integrar o programa dos Jogos Olímpicos. Sonho, lógico, de todos os salonistas. A partir de 1992, as Copas do Mundo de futsal da FIFA passaram a ser realizadas de 4 em 4 anos, seguindo o mesmo modelo adotado para o futebol. O domínio brasileiro na modalidade é latente. Então nós temos, né, a galeria dos campeões do mundo, né, com o ano, o campeão, aonde ele foi campeão e a entidade. Então, ó, em 1982 o Brasil venceu, em 1985, daí nós temos uma quebra, né? Em 88 o Paraguai venceu na Itália, a Espanha venceu alguns jogos também em 2000, em 2004, né? E Brasil e Argentina no final, em 2016. Futsal feminino. O futsal feminino ganha espaço cada vez maior no Brasil e no mundo. A cada temporada, o que se vê é o crescimento do número de participantes em campeonatos, o que eleva a qualidade técnica, lógico, o interesse do torcedor e patrocínios e investimentos também, né? A seleção brasileira de futsal termina já em destaque internacional. A equipe brasileira ela é bicampeã sul-americana nas edições realizadas aqui no Brasil em 2005 e no Equador em 2007. A cada temporada, o que se vê é o crescimento do número de participantes nos campeonatos, o que eleva a qualidade técnica e o interesse do torcedor. Aos poucos, está havendo crescimento de investimentos no futsal feminino. O desenvolvimento da categoria entre as mulheres é uma aposta em todo o mundo, tanto que a seleção brasileira de futsal feminina já é destaque, né, já é destaque internacional. A equipe brasileira é bicampeã sul-americana nas edições realizadas no Brasil em 2005 e no Equador em 2007. As jogadoras, assim como os homens, também ganharam o mundo nos campeonatos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Existem atletas do país atuando. Isso é muito interessante, pessoal, porque é uma forma das pessoas conhecerem outros lugares, ascenderem socialmente, né? Então o esporte sempre foi uma grande forma das pessoas se desenvolverem, não só fisicamente, como também socialmente, financeiramente, né? Então, pessoal, este foi um resumo porque essa história, lógica, é muito longa, né? Mas foi um breve resumo da história do futsal. Uma história que ainda está sendo escrita e quem sabe você não faça parte dessa história também. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.